Fala galera, análise de Botafogo 1, Santos 1 pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 130 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo e aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver que o Botafogo teve aí 46% de posse de bola contra 54% do Santos, um número baixo aí para o Botafogo como mandante e um número relativamente alto para o Santos como visitante. Aqui embaixo a gente vai olhar para a distribuição média dos jogadores em campo para tentar perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo. E a gente substituindo, né, os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes, a gente vai ver que o Botafogo jogou um pouquinho mais adiantado, né? A linha do Botafogo aí em branco, um pouco mais perto da linha do meio de campo do que a linha do Santos. Olhando aqui para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Santos dominou o meio de campo, 27% do total de jogadas da partida foram do Santos no meio, contra 22% do Botafogo. E em termos de construção de jogadas nos campos de ataque, as equipes foram equilibradas. Aí, 12% das jogadas da partida foram do Botafogo no seu campo ofensivo e 10% do Santos no seu campo de ataque. E para fechar essa parte da análise, a gente vai olhar aqui para um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. E a gente vai ver aqui que o Botafogo teve alguns picos de domínio, né, aqui perto dos 20 minutos do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo e aqui perto dos 15 minutos do segundo tempo. No resto, por mais que tenha se alternado aí entre um domínio do Botafogo e do Santos, a maioria das barras aqui entre os níveis de menos 25 e 25, que representam aí níveis de intensidade de domínio relativamente normais, aí, nada fora do padrão, apenas aí esses momentos mais agudos do Botafogo para a gente destacar. Considerando que um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar a média de todas essas barras aqui desse gráfico, a gente vai chegar no valor de 1 positivo, que representa aí basicamente um equilíbrio entre as duas equipes. Na média da partida não teve ninguém que se sobressaiu em termos de domínio do jogo. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor aquilo que as equipes conseguiram produzir na partida. A gente começa pela expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. E o Botafogo aí se sobressaiu, né, em relação ao Santos. 1.02, um número mediano para uma equipe mandante, contra 0.56 do Santos, também um número mediano para uma equipe visitante. De qualquer forma, o Botafogo indo melhor nesse quesito. Quando a gente olha para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Botafogo teve 18 finalizações na partida, um número relativamente alto, que geraram aí uma expectativa de gols de 1.52, que daí já é um número mediano. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Pelo lado do Santos, foram 8 finalizações, um número baixo para uma equipe visitante, que geraram aí uma expectativa de gols de apenas 0.26, um número bem baixo para o Santos como visitante. Então a gente vê o Botafogo se sobressaindo tanto em finalizações e ainda mais em termos de expectativa de gols. Mas só olhar para quando a gente olha para a quantidade de finalizações, a gente não consegue enxergar a qualidade que as equipes conseguiram dar nas finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as finalizações que receberam em gol. Aí a gente já vai ver um equilíbrio maior, 0.86 de expectativa de gols para o Botafogo contra 0.74 do Santos, números baixos aí para as duas equipes. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações. Para o Botafogo, essa diferença é de menos 0,66, que mostra um desempenho relativamente ruim da equipe nas finalizações, né? A expectativa de gols do Botafogo caiu de 1.52 para 0.86, com base na falta de qualidade aí nas finalizações. Pelo lado do Santos, essa diferença é de 0.48, né? Que mostra um bom desempenho da equipe nas finalizações, conseguiu elevar a sua expectativa de gols em quase meio gol, né? De 0.26 para 0.74, com base na qualidade das finalizações.
E quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Quantos gols eles tomaram a mais ou a menos do que o esperado. Pelo lado do Botafogo, a gente vai ver que esse número é de menos 0,26, né? Praticamente zero, mas com esse viés negativo de ser um número. Com esse viés ruim, né? De ser um número negativo. Esse valor aí de menos 0,26 é a diferença entre os 0,74 gols de expectativa do Santos menos o 1 gol que o Santos conseguiu marcar. Pelo lado do Santos, o desempenho do goleiro ficou em menos 0,14, também um número muito próximo de zero, mas com esse viés negativo, e ele foi calculado aqui, fazendo 0,86, que era a expectativa de gols do Botafogo, menos o 1 gol marcado pelo Botafogo. Então aí os dois goleiros com esse viés negativo, né, de tomar um pouco de gols a mais do que o esperado, mas números muito próximos de zero, então a gente pode dizer que foi um desempenho neutro dos goleiros. E para a gente fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Botafogo, a gente vai ver aqui uma estatística com 4 estrelas e algumas estatísticas com 3, né, que foram as finalizações, e algumas estatísticas com 3 estrelas, como expectativa de assistências, expectativa de gols e o número de gols marcados. As demais estatísticas aqui com 2 estrelas. Então aí a gente poderia classificar a partida do Botafogo no máximo aí como mediana. Pelo lado do Santos, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário. O desempenho nas finalizações foi bom, a expectativa de assistências e o número de gols marcados também com 3 estrelas, mas as demais estatísticas aqui com 2 ou 1 estrela. Então também o Santos aí com uma partida no máximo mediana. E a princípio, apesar, né, do Santos só ter conseguido marcar o gol lá no finalzinho e o Botafogo ter deixado a vitória escapar, a princípio o empate por 1-1, pelo que os números estão mostrando, pode ter sido justo. Então, chegamos ao final de mais uma análise de Botafogo 1, Santos 1. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!